Olá, feliz ano novo para todos os que acompanham o canal. Esse é o nosso primeiro encontro. Hoje é dia 15 de janeiro de 2025, primeiro encontro do novo ano. E numa circunstância especialmente feliz, ou pelo menos carregada de esperança. Como vocês devem a esta altura saber, neste exato momento, lá em Doha, no Catar, acabou de ser anunciado um cessar-fogo, um acordo de cessar-fogo e troca de prisioneiros entre Israel e a resistência palestina. Então, sim, é um momento, digamos, feliz depois de 1 ano e 4 meses de massacre, 1 ano e 4 meses de enorme sofrimento. Tem-se a expectativa de que a guerra esteja chegando ao seu final verdadeiro, né, definitivo, e que o sofrimento seja interrompido. Isso acaba de acontecer. Claro que o diabo, né, está nos detalhes sempre. Então, essa nossa esperança ou essa expectativa, né, de que tudo fique bem a partir de agora, quer dizer, relativamente bem, né, tem ainda algumas barreiras por superar, tá? Então, nós vamos discutir esse tema. E, para além desse tema, eu quero discutir algumas outras grandes manchetes sobre o que vem acontecendo no Oriente Médio, coisas que a gente vai ter que discutir em mais detalhe na sequência, nos próximos dias. Então, muita coisa aconteceu, muita coisa nova apareceu, e todas essas novidades vão precisar de comentário mais cuidadoso. Eu pretendo marcar para a próxima semana uma live em que eu vou coletar as perguntas, as curiosidades, as coisas que vocês, ouvintes, vão querer ver resolvidas, né? Sobre cada um desses temas, sobre todos eles, ou sobre cada um deles separadamente. Vejamos, então, a grande notícia do dia, que é a chegada a este acordo, né? Então, acaba de ser anunciado, como eu disse, em Doha, pelo ministro das Relações Exteriores do Catar, um acordo negociado, costurado, entre Catar, Egito, Estados Unidos e, é claro, as duas partes em confronto, se vocês quiserem, o governo israelense e os representantes da resistência palestina, neste caso, especialmente os representantes do Hamas. Quando a gente diz que se deu com uma costura americana, inclusive, é importante notar que isso foi, inclusive, dito pelo ministro das Relações Exteriores do Catar, que digamos, o negociador americano não foi apenas um enviado do presidente Biden ainda em exercício, mas uma figura central nessa negociação parece ter sido o enviado do presidente eleito Trump para a região. Então, há um consenso, digamos, entre comentaristas e meios de imprensa, no sentido de dizer que tem uma pressão importante vinda diretamente do Trump, esse acordo não teria saído. Ou seja, em outras palavras, Israel, especialmente Netanyahu, e junto com Netanyahu, a sua coalizão governante,
que engloba duas figuras políticas de uma direita ainda mais extrema do que a de Netanyahu, se é que isto é possível, né? O Smotrich e o Ben-Gvir, que eles não queriam, nem o Netanyahu, nem esses ministros, e, portanto, o governo, de modo geral, não queriam o acordo agora, não queriam o acordo nos termos em que ele saiu, mas que tiveram que aceitar o acordo, entre outras coisas, porque Trump mandou um recado dizendo que ele queria ver esse cessar-fogo sendo implementado antes da sua posse como novo presidente dos Estados Unidos. Então, isso é um primeiro elemento muito importante. Tem uma mão do Trump na consecução deste acordo neste momento, tá? Como eu disse, sempre ao risco dos detalhes, né? E aqui, como todo acordo dessa natureza, ele tem muitos detalhes, eu não vou percorrê-los todos, inclusive porque eu ainda não tenho o domínio de todos eles, mas pelo que eu já sei, esse acordo, segundo foi dito, terá que passar por alguns procedimentos, digamos, de entrada em operação, segundo o que foi dito. Depois ele deverá passar por procedimentos internos dentro do governo de Israel, para então, finalmente, entrar em vigor no dia 19, no domingo, dia 19, ou seja, temos tempo até domingo, tá? Muita coisa pode acontecer até lá. Eu não acho que se cancele o acordo ou que o acordo venha a fazer água. Foi anunciado de modo muito oficial para que isto aconteça, mas o que eu quero dizer é que até domingo Israel tem muito tempo para continuar atacando Gaza, continuar, digamos, o seu massacre cotidiano contra Gaza. Então, o fato de que esse cessar-fogo não aconteça imediatamente é algo preocupante. A população de Gaza estava já comemorando e segue comemorando, mas como a gente não sabe ainda o que vai acontecer nos próximos dias, isso deixa um susto no ar. A segunda coisa é que nós temos previsto ou previstas, né, nesse acordo 3 fases de implementação. A primeira fase terá uma duração de 42 dias. Nessa fase haverá uma trégua, um cessar-fogo, haverá troca de prisioneiros, há um cálculo lá, uma fórmula de quantos prisioneiros serão liberados de cada lado e quem serão esses prisioneiros, né? E, sobretudo, a condição de entrada de ajuda, tem também os termos de ajuda e de fiscalização por parte de países amigos, digamos, do retorno da população palestina às suas casas de origem, ou seja, que eles voltem cada um ao lugar da faixa de Gaza onde a que pertence, né? Agora, o que fica incerto é o que será da segunda e da terceira fases, que deverão ser detalhadas enquanto passam esses 42 dias. Ou seja, tem muita negociação ainda para acontecer. E isto quer dizer, em outras palavras, que há muita oportunidade para Netanyahu e para o seu governo para dificultarem o caminho nos próximos dias, no próximo mês, nas próximas fases, certo? Então, a pressão, por exemplo, que foi feita pelo Trump para que se chegasse ao cessar-fogo agora, ela vai ter que se manter constante depois, ou se não se mantiver, nós podemos
ter um retorno a uma situação anterior negativa. O Israel pode voltar a atacar, a guerra pode voltar a se instalar, né? Então, há uma preocupação com o que acontecerá nessas duas fases, mas, num primeiro momento, é possível dizer que há uma há uma esperança, especialmente para a população de Gaza, né? Que, como eu disse, estava já festejando, apesar de toda a dor, apesar de toda a tragédia, apesar de todo o sangue. Eu nos últimos momentos, né, antes de gravar aqui, estava ao mesmo tempo acompanhando o noticiário do mundo árabe, também um pouco aqui do noticiário brasileiro e também americano. E é muito interessante observar que nas redes brasileiras, assim como nas redes americanas, havia uma imagem constante que acompanhava o anúncio desse possível e iminente acordo, que era sempre de alguma praça de Tel Aviv, com as mesmas pessoas segurando os mesmos cartazes, mas numa espécie de incerteza sobre se comemorar ou não. Poucas pessoas, um clima de expectativa, se não de preocupação e tal. Na imprensa árabe, que tem entrada, né, em Gaza, assim, o clima era totalmente diferente. Era um clima de grande alívio, é claro, de grande esperança, de muita dor, porque praticamente todas as pessoas entrevistadas falavam das pessoas que perderam, dos filhos, dos pais, dos familiares. Os próprios repórteres dizendo, finalmente, depois de 1 ano e 4 meses, vou poder encontrar minha família. Minha família mora no sul de Gaza, e eu estou desde o começo da guerra no norte de Gaza. Mas, no meio tempo, ele diz, graças a Deus, não perdi ninguém, da minha mulher, dos meus filhos, mas perdi meu irmão há poucos dias, perdi a irmã, perdi o outro irmão. Ou seja, todo mundo está com um sabor amargo, né? Ao mesmo tempo em que se permite ficar esperançoso, feliz, com a perspectiva de, né, voltar a uma vida minimamente normal. Não devemos esquecer que esse amargor ele vem, sim, claro, cada um tem a sua experiência pessoal, as suas próprias perdas, né? E cada um, portanto, tem as suas próprias razões para o amargor, mas o fato é que não podemos esquecer que pelo menos 3% da população de Gaza foi morta nesse ano, e pouco nesse ano e 3, 4 meses. Ou seja, se vocês quisessem comparar com o Brasil, seria mais ou menos como o Brasil ter perdido 6 milhões de pessoas em 1 ano e 3 meses de ataques perpetrados por uma potência estrangeira. É um saldo terrível. Além de toda a destruição, além de toda a desgraça, essa mera questão numérica, né, já deveria nos dizer do tamanho da tragédia a que esperamos se esteja dando fim agora. Mesmo assim, como eu disse, os palestinos estão comemorando. E isso é preciso compreender, né, de onde vem esse sentimento. É a vitória, na verdade, de quem olha para si mesmo e diz: eu sobrevivi, e para o grupo, né, que olha para si mesmo e diz: perdemos muito, mas sobrevivemos, mas mantivemos a nossa fidelidade à causa, mantivemos a fidelidade à terra. Apesar de todo o sofrimento, não abandonamos a nossa terra, não abandonamos os nossos direitos. Então, sofremos muito, mas vencemos nesse sentido muito
digamos, primário, né? Muito básico, de que continuamos vivos e prontos, né, para continuar essa luta, que é uma luta de justiça, né? Eu me refiro à questão palestina e aos direitos de autodeterminação do povo palestino, que a intenção do Netanyahu era simplesmente enterrar para sempre, né? Matar para sempre esses direitos e essa expectativa de direitos, né? Então, a comemoração é, primeiro, devido a isto, sobrevivemos, permanecemos, continuamos aqui, né? Dizem os palestinos. Claro que quando você canta esta vitória, né, tão sofrida, tão dolorida, o fato de você ter pago um altíssimo preço por ela também traz uma marca diferente para a vitória que você está vivendo. Isso quer dizer uma vitória, digamos, militar, em que os palestinos venceram e os israelenses perderam? Não, obviamente não. Os israelenses provavelmente dirão que, pelo menos no seu discurso oficial, né, de que eles realizaram vários dos seus objetivos, que destruíram Gaza praticamente totalmente, que castigaram os palestinos pela ousadia, né, da resistência e, sobretudo, pela ousadia dos ataques de 7 de outubro, que castigaram fortemente a liderança do Hamas e dos outros grupos de resistência, mas o fato é que, se você olhar para a sociedade israelense, o ânimo de comemoração não parece comparável em qualquer medida com o ânimo de comemoração, digamos, né, e de sensação de vitória que tem os palestinos em Gaza, mas isto precisa, mais uma vez, ser compreendido. Eu estava ouvindo um comentarista palestino que justamente vive isso todos os dias, durante toda a sua vida, né? E alguém que me parece deve ter uma experiência com o campo da psicologia e tal, pelo que eu vejo ele mencionar muitas vezes, mas ele diz hoje, eu não vou, digamos, me apropriar das palavras dele, mas eu quero que vocês tenham uma percepção da distância, né, da perspectiva diferente que a gente pode jogar sobre isso, que é, ele diz, fora do Oriente as pessoas não vão entender a reação dos palestinos. Quer dizer, essa enormidade, essa sensação de uma vitória, mais uma vez numa expressão que eu também já usei em outros momentos e que é incompreensível no Ocidente, pelo menos em grande medida, e que eu ouvi de novo hoje, que é a vitória do sangue sobre a espada, né? A vitória do olho sobre a agulha, a vitória dos pescoços, das nucas sobre as espadas que se abateram sobre essas nucas, né? Então, essas vítimas sacrificadas, esse sangue pago em sacrifício, né? Agora se levanta e reclama para si esta vitória da permanência, né? De viver um novo dia, de dizer que não se abandona esta causa, que não se abandona os direitos, que qualquer preço deve ser pago para preservar esses direitos e esta dignidade humana de que os palestinos também são titulares como qualquer outro povo deste mundo, né? Então, apesar do medo que eu tenho dos detalhes,
daquilo que a gente ainda não sabe sobre esse acordo, daquilo que a gente conhece do Netanyahu e do seu governo, que é uma disposição para sempre apunhalar pelas costas quem com eles faz acordos. O fato de que os Estados Unidos, por mais que haja uma mudança de presidente, que o Trump seja alguém mais explícito, né, nas suas cobranças e mais voluntarioso do que o Biden, e possa dizer que ele fez pressão agora sobre o Netanyahu, não há qualquer ilusão de que os Estados Unidos deixarão de apoiar de modo ilimitado Israel nos tempos que vêm, e que provavelmente até mesmo essa forçação do Trump agora para que houvesse um acordo, ela provavelmente vem carregada de alguma armadilha que o próprio Trump esteja preparando para os palestinos e que vai nos ser revelada nos próximos tempos, né? Então, não há ilusões de que tudo acabou e que tudo está bem, mas temos pelo menos esta esperança de um retorno a uma vida minimamente normal nos próximos dias, né? E, como eu disse, o próprio fato de que os palestinos continuam digamos, vivos na luta, né? Já é uma vitória, porque nesse caminho, né, de afirmar os seus direitos de autodeterminação, enquanto o povo existir, enquanto ele tiver essa ligação com a sua terra, nada está definitivamente terminado, tá? Agora, será que isto quer dizer que Israel foi derrotado? Eu disse há poucos instantes, né, que Israel terá um discurso de quem fez com que não só o Hamas e os demais grupos palestinos, mas com que todo o eixo da resistência sofresse enormes perdas, e, portanto, Netanyahu já está declarando vitória e está sustentando um discurso de quem será, digamos, o dono da região, o comandante da região nos próximos anos. Apesar disso, eu devo dizer, e apesar do fato de que realmente os grupos de resistência sofreram enormes perdas, e vocês vão ver que nos temas seguintes isso vai aparecer também na minha fala, eu não sei se Israel pode de fato declarar vitória, porque há muito das consequências dessa guerra contra Gaza e dos demais conflitos paralelos, né, das frentes paralelas, que só será conhecido, há muito disso, que só será conhecido no momento em que a poeira baixar, e eu acho que há muitos problemas que serão enfrentados por Israel e pelos Estados Unidos, que nós ainda não vemos anunciados agora, ou pelo menos não vemos claramente anunciados agora. Portanto, há que esperar um pouco para declarar vitoriosos e perdedores no grande jogo da região. Uma coisa que é muito importante lembrar, e isto faz parte das armadilhas ou dos detalhes que me assustam, é que Netanyahu está havendo um jogo, né, em Israel, estava havendo antes do anúncio do acordo, e esse jogo continua, e ele vai continuar, pelo jeito, pelos próximos dias, né, porque está dito que o acordo entrará em vigor no dia 19, e está dito que Israel precisará, né, fazer os seus procedimentos internos, ou seja, tem algo aí que diz que Israel precisa conversar consigo mesmo, né? E isso é um jogo que talvez seja uma encenação, em parte tem algo de verdadeiro e tal, de que o Netanyahu precisa, entre aspas, vender esse acordo para os seus aliados de extrema-direita e convencê-los a aceitar esse acordo contra a promessa por parte deles de não abandonarem o governo.
Analistas mais familiarizados com a política israelense, que eu pelo menos ouço e acompanho, dizem que isso tem mais de encenação do que de realidade. Ben-Gvir e Smotrich dificilmente sairiam do governo, porque provavelmente se veriam isolados depois e perdedores em próximas eleições. O Netanyahu tampouco tem medo de que eles saiam e nem ele precisa realmente convencê-los de alguma coisa, mas isto permite ao Netanyahu vender para o mundo a tese de que, olha, eu preciso fazer concessões aqui para fazer passar o acordo, e muitas dessas concessões têm a ver com a Cisjordânia. Então, percebam que hoje, enquanto todo mundo já sabia que era quase certo o acordo, Israel foi lá e começou a atacar intensamente Jenin, que é uma parte, né, uma cidade dentro da Cisjordânia, e isso nos indica o quê? Que, na verdade, Gaza, para esse governo israelense, para o projeto israelense maior, né, de um grande Estado judeu, etc., a Cisjordânia é muito mais relevante estrategicamente do que Gaza. Inclusive porque, digamos, o que seria Israel do Antigo Testamento e da Terra Prometida está na Cisjordânia. E é ali que há hoje 1 milhão, praticamente, de colonos israelenses que não têm a menor intenção de sair dali. E na Cisjordânia que, vejam este número impressionante, durante esse tempo aí desta última guerra de 1 ano e 4 meses, houve a desapropriação de um montante, né, de terras palestinas da Cisjordânia que corresponde à metade de tudo que foi expropriado por Israel desde 1993, ou seja, de 93 a 23, houve a desapropriação de 50% do que foi desapropriado, né, dos palestinos, e só entre 2024 e agora, comecinho de 2025, houve a desapropriação de mais 50%, certo? Então, não há dúvida de que Israel caminha a passos fortes para impedir, de qualquer modo, a emergência de um Estado palestino autônomo, independente, viável, na Cisjordânia e em Gaza. Então, isto nós podemos esquecer. Do ponto de vista israelense, eles estão nos dizendo há muito tempo já que podemos esquecer essa ideia de um Estado palestino, e as ações demonstram que é para isso que Israel caminha. Então, apesar, digamos, da esperança do cessar-fogo e da interrupção do sofrimento em Gaza, nada nos garante que agora a atenção de Israel não vai passar muito mais violentamente, muito mais intensamente para a Cisjordânia, que é o que mais interessa a Israel, é o que mais interessa a um governo de direita liderado pelo Netanyahu, com a parceria do Ben-Gvir, do Smotrich e de outros. Então, assim, o grande quadro não terminou, nós podemos estar simplesmente fazendo uma transição do massacre de Gaza para uma tentativa muito mais violenta de ampliar o controle sobre a Cisjordânia e depois chegar à anexação da Cisjordânia com um beneplácito americano do Trump, que é o que muita gente trabalhou ao longo da campanha do Trump para que ele prometesse fazer. Quer dizer, que durante o seu governo, Israel faria a anexação da Cisjordânia e o Trump faria o favor de reconhecer esta anexação da Cisjordânia. Então,
há muito em aberto ainda, há um futuro inteiro pela frente, e, como eu disse, há uma grande pergunta sobre o equilíbrio geral da coisa. Hoje, de fato, Israel e Estados Unidos parecem ser os vencedores, né, francos, os vencedores em termos líquidos, né, netos, desse conjunto de batalhas, etc. Mas eu acho que ainda há elementos que não apareceram com clareza, vão aparecer com clareza quando a poeira baixar, e eu acho que nós talvez descubramos que, apesar desta vitória, nesse conjunto de batalhas, se vocês quiserem, que o custo a longo prazo para o poder mais abrangente dos Estados Unidos e do projeto israelense talvez tenha sido prejudicado mais para frente. Tá? Então, nós voltaremos a esse tema sobre qual será o balanço realmente final desse conjunto de eventos, né, que aconteceu nesse ano e pouco em Gaza. Tá? Então, assim, eu dizia, dei a este vídeo o título, né, de Cessar Fogo em Gaza, e outras manchetes, né, do Oriente Médio, outras coisas a serem observadas durante esse ano que começa agora. E, claro, tendo a notícia clara de que saiu o acordo, as outras manchetes podem parecer menos relevantes, mas todas elas se combinam. Eu vou passar por elas rapidamente, porque nos próximos dias, certamente, nós vamos voltar a cada uma em maior detalhe. Então, esse conjunto, digamos, de manchetes, informações, comentários que eu quis fazer sobre a Palestina. Agora eu faria um outro conjunto de observações e leituras sobre o que vem acontecendo no Líbano. Tá? Claro, eu ia abrir, na verdade, abri com um acordo, porque esse era o tema urgente, mas eu ia abrir com duas coisas muito importantes. Percebam que o cessar-fogo, em princípio, começa a valer no dia 19, que é domingo, salvo engano, né? Domingo. E o Trump toma posse no dia 20. Tá? Então, todo mundo está esperando o que vai acontecer a partir do momento em que o Trump for presidente empossado dos Estados Unidos, e o que isso significará para várias agendas mundiais, para várias agendas das relações internacionais. A outra data a ser observada com cuidado é a data do dia 27. No dia 27, acaba o prazo de 60 dias do cessar-fogo ou da trégua entre o Hezbollah e Israel, ou entre o Líbano e Israel, e, por enquanto, Israel continua a ocupar partes do território libanês, continua a atacar aldeias libanesas, continua a matar nacionais libaneses, etc. Então, no dia 26, 27, nós teremos que ver em que pé estará a coisa no Líbano, para a gente saber se a guerra, de fato, acabou no Líbano ou se ela vai continuar. Então, isso é uma grande pergunta que paira sobre todo o conflito geral, mas também especificamente sobre o Líbano. Há algo que eu não sei se eu já consegui explicar com cuidado em outros vídeos, mas eu provavelmente terei que voltar a isto, é que a sociedade e a política libanesa são coisas extremamente complexas, em que há divisões muito importantes, em que todas as partes, né, dessa sociedade, desse cenário político, precisam tomar muito cuidado com não ofender demais as outras partes, não
obterem vitórias definitivas sobre as outras partes ou às custas das demais partes. Ou seja, é um país em que você precisa estar sempre procurando um consenso, inclusive, tecnicamente, o sistema político libanês é um sistema chamado democracia de consenso, né, ou consensual, em que há vários grupos, digamos, minoritários, representativos, e que precisam encontrar um acordo entre os grupos para poder construir algum sistema funcional, digamos, né? Então, isto sempre significou, no Líbano, uma amarra, digamos, uma limitação muito forte para o Hezbollah enquanto um grupo de atuação regional, militar e política, e como o grupo mais relevante, mais forte, mais importante entre os grupos da resistência a Israel. Quer dizer, eu estou excetuando aqui os estados, porque se for contar os estados, aí o Irã era certamente o elemento mais importante desse eixo, mas enquanto alguém que estava ali frente a frente com Israel, o Hezbollah era certamente o inimigo mais temido por Israel, mas todo esse poder não podia, nunca pôde ser livremente, digamos, mobilizado, entre outras coisas, porque havia cuidados que o Hezbollah tinha que ter com os seus parceiros dentro do cenário libanês, seus parceiros e seus adversários, quer dizer, com os demais componentes do cenário libanês. Tá? Então, isso é uma marca importante, ela hoje está muito presente em várias das coisas que eu vou contar para vocês sobre o Líbano nos últimos poucos dias. Tá? Mas antes de falarmos dos fatos dos últimos dias, vamos lembrar o seguinte: o Hezbollah, então, desde 8 de outubro de 2023, anunciou ter aberto uma frente de apoio à resistência palestina, mas fez isto, digamos, tendo em mente um conflito que ia durar por muito tempo, que ia ser ganho nos pontos. Ele não resolveu entrar com um ataque, digamos, a partir do Líbano, um ataque que fosse o equivalente libanês do 7 de outubro, ou seja, que ele fosse para a ofensiva realmente, com tudo o que tinha contra Israel. Agora, há comentaristas que dizem que esse talvez tenha sido o erro fatal do Hezbollah, que ele resolveu ir por pontos e não por um nocaute de uma vez. Difícil, né, refazer a história e dizer o que teria sido melhor, mas o fato é que houve, durante todo esse período, até o acordo de cessar-fogo entre Líbano e Israel, 3 fases. Eu vi um vídeo muito interessante que depois eu talvez resuma para vocês, porque é um vídeo em árabe de um professor libanês que eu aprecio muito. Talvez eu faça um resumo e dê para vocês o link para quem quiser ver o vídeo com legendas em inglês, mas ele é falado todo em árabe. E esse professor fala de 3 fases desse enfrentamento do Hezbollah com Israel. E ele diz: a primeira fase foi aquela da frente de apoio, em que o Hezbollah ia fazendo ataques muito bem pensados, muito cirúrgicos, se vocês quiserem. Teve consequências muito importantes, conseguiu resultados importantes. Talvez o mais importante desses resultados foi transformar uma boa parte dos moradores do norte, né, de Israel, da Galileia ali, dos colonos, né, dos assentamentos, que eles saíssem dali e esvaziassem uma boa parte da Galileia. E isso colocou muita pressão sobre Israel. Então, aqui, nessa primeira fase, teria havido uma, digamos, relativa vitória do Hezbollah, um sucesso relativo do Hezbollah. Teve uma segunda fase que começa com os pagers, com a explosão dos pagers, depois dos walkie-talkies, depois
das evidentes, né, infiltrações de inteligência e conhecimento que Israel e os seus aliados tinham sobre o Hezbollah e que permitiu a Israel e aos seus aliados juntos a eliminação de uma boa parte da liderança do Hezbollah, especialmente do secretário-geral. E aqui isso não tem a menor dúvida, o balanço disso é uma grande derrota, um grande retrocesso, um choque enorme para o Hezbollah. E tão importante foi esse choque, essa derrota, que muita gente hoje se diz que é impressionante como o Hezbollah conseguiu continuar a operar, inclusive militarmente, como um grupo ainda eficiente, ainda com centro de comando, com capacidade de comunicação e assim por diante. Então, digamos, é uma vitória muito custosa aí de mostrar que ainda era capaz, que conseguia reagir, mas o fato é que tinha sofrido perdas importantíssimas. E aí você teria a terceira fase, que foi a fase em que Israel tentou entrar por terra no Líbano, e aí, mais uma vez, o Hezbollah teve um enorme sucesso no enfrentamento contra Israel. Foi muito custoso também para o Hezbollah. Há cálculos aí de que o Hezbollah teria perdido pelo menos 2.500 combatentes e que o Líbano chegou a perder algo como 2.500 civis ao longo desses meses, né? Muitos desses civis são, digamos, do mundo social de que emerge o Hezbollah, né? Ou seja, em outras palavras, são muçulmanos xiitas do Líbano, moradores ou do Bekaa ou do sul do Líbano, e também, é claro, do subúrbio sul de Beirute. Então, há um desgaste, há uma derrota muito forte, porque lembrem-se que essa comunidade, quando ela sofre estas perdas, ela se volta para o Hezbollah para dizer, olha, nós sempre apoiamos, né, mas estamos sofrendo. Então, houve esta vitória dos combatentes que em solo, no terreno, contiveram a entrada dos israelenses e mostraram que não havia como Israel invadir o Líbano, apesar deles terem reunido pelo menos 80.000 combatentes na fronteira com o Líbano tentando entrar, e foram contidos por números muito menores de combatentes do Hezbollah. Então, são, digamos, vocês podem chamar de 3 fases, mas, ao final disso tudo, o balanço é que, sim, o Hezbollah, tendo sofrido tantas perdas, chegou uma hora que, dentro do contexto libanês, ele não tinha mais como manter, digamos, uma guerra aberta, em parte por causa do sofrimento da sua própria comunidade, em parte por causa das pressões que sofria dos demais componentes da sociedade libanesa, né? Então, ele se viu forçado numa combinação de pressão local com uma pressão internacional a aceitar um cessar-fogo que foi, digamos, negociado por intermediários internacionais, a França, os Estados Unidos, principalmente, mas entre o governo libanês de um lado e o exército israelense e o governo israelense do outro. E a postura do Hezbollah neste momento foi, como quem diz, deixa eu, né, regrupar aqui, reorganizar. O governo está dizendo que tem condições, né, de que o exército assuma as funções que antes eram as nossas, que eles podem proteger o sul do Líbano, então, ok, vamos, né, dar essa chance, digamos, ao governo libanês, no sentido de vamos atender a este pedido de uma boa parte da sociedade libanesa que quer
que o Estado tome a frente disso e não a resistência, mas, claro, reservando para si o direito de proteger e defender o Líbano se Israel deixar de cumprir a trégua, o acordo, a partir dos 60 dias. É claro que hoje o Hezbollah já poderia dizer que Israel não está cumprindo nada, né, do que foi combinado, mas mesmo assim o Hezbollah está dizendo, olha, eu não vou responder, vou deixar o governo responder se ele quiser, e vamos esperar os 60 dias passarem. E aí, depois dos 60 dias, eu talvez tenha algo a dizer sobre isso. Então, evidentemente, o Hezbollah sentiu alguma pressão, sentiu o peso das perdas que sofreu e etc., e disse, bom, então vamos recuar um pouco e vamos deixar né, o restante do Líbano agir e ver o que consegue, né, se vocês quiserem. Então, como parte, né, da intervenção internacional para o cessar-fogo, mas também já para começar a construir coisas mais definitivas, né, no cenário libanês, na relação entre o Líbano e Israel, ou seja, garantir que Israel um dia saia dos territórios libaneses que ainda ocupa, a determinação definitiva das fronteiras entre o Líbano e Israel, o desenho da fronteira do Líbano em relação à Síria, etc. E também, é claro, as relações, se Israel vai ter algum direito de continuar a sobrevoar o Líbano, a invadir o espaço aéreo libanês e mesmo a invadir hoje o espaço territorial libanês, né? Então, havia uma pressão também para que se desse uma eleição do presidente do Líbano. Já o Líbano estava num impasse político por causa daquelas divisões a que eu me referia, mas que eu acho que eu nunca expliquei totalmente, né? Mas eu vou tentar fazer essa tarefa de casa. Por causa dessas divisões, o Líbano estava travado e estava há 2 anos e 2 meses sem um presidente eleito. O presidente no Líbano é eleito pelo parlamento e ele precisa ter uma maioria né, óbvio, desse parlamento. E se ninguém tem essa maioria absoluta, não tem presidente. E se o presidente do parlamento não convoca uma eleição, também não tem presidente, etc. Então, tudo isso tinha criado esse vazio. Já era um candidato anunciado a presidente há muito tempo, praticamente durante esses 2 anos já. O chefe do exército, quer dizer, o comandante-geral do exército libanês, chamado Joseph Aoun, mas ele não contava, digamos, com o apoio do Hezbollah e do partido Amal, que é um outro partido também que representa, junto com o Hezbollah, praticamente 100% da comunidade xiita do Líbano, certo? Então, como esses 2 partidos representam praticamente a totalidade dos xiitas, é muito difícil você fazer passar algo no Líbano se esses 2 grupos estão em contra, porque você perde um pouco da legitimidade consensual do Líbano, porque você vai tendo construções de instituições, de soluções, de eleições, né, que estão excluindo integralmente uma das componentes da sociedade libanesa, e isso é visto como anticonsensual, anticonstitucional no Líbano. Então, enquanto esses 2 partidos não queriam que o presidente fosse o general do Exército, o comandante do Exército, realmente ele não conseguia ser eleito, digamos, né? Mas também ninguém mais era eleito, o candidato mesmo que era apresentado pelo Hezbollah e por Amal também não tinha como vencer as eleições sem que houvesse alguma negociação que
permitisse aos outros alguma vantagem nessa eleição e assim por diante. Então, o que aconteceu aqui é que a pressão internacional, que desde sempre apoiava, não todo mundo, mas alguns, especialmente os Estados Unidos, desde sempre apoiaram a eleição desse presidente, desse general, e outros países, como a Arábia Saudita, etc., eles conseguiram, nesse momento em que viram, digamos, uma relativa fragilidade do Hezbollah e tal, disseram, então vamos eleger o presidente, tem que ser, e, claro, as condições estavam dadas para que a eleição consagrasse o comandante do exército. Mas o Hezbollah e Amal, um dia antes da eleição do presidente, conseguiram sentar com ele, com o candidato, então, né? E, em princípio, obter dele alguns acordos, alguns compromissos e tal, que levaram aqui, no dia da eleição, mesmo eles acabassem elegendo o próprio comandante do exército. Ou seja, em parte, você pode dizer, foi o reconhecimento deles de que eles tinham perdido um pouco de alavancagem e que, portanto, eles precisavam ceder em algo, ainda que preservando, né, outros acordos ou outros interesses, etc. Elegeu-se o presidente. Isso, claro, também trouxe para o Líbano alguma sensação de alívio generalizada, porque, assim, depois de 2 anos sem presidente, você ter um presidente é sempre uma boa coisa, quem quer que ele seja, digamos, né? Mas aí parecia haver um acordo, né, de que a eleição desse presidente, digamos, e a aceitação desse presidente mesmo por quem não o queria, embutia, né, algum acordo, algum entendimento sobre quem deveria ser o primeiro-ministro nomeado por esse presidente e um pouco já do que seria o governo a ser formado pelo novo primeiro-ministro. E aqui, esse primeiro-ministro foi nomeado ontem, né? Mas houve uma reviravolta de pouquinhas horas antes da escolha desse novo primeiro-ministro. A gente adormeceu no dia anterior, anteontem, a gente adormeceu com praticamente a certeza de que o primeiro-ministro seria o mesmo que hoje é o ministro em exercício, né? O primeiro-ministro em exercício, porque você tinha um governo que, na ausência de um presidente, era um governo de, sei lá, responsável pelos negócios, mas não era um governo que tivesse todas as prerrogativas de um governo nomeado por um presidente em exercício e assim por diante. Então, havia um governo e havia um primeiro-ministro, e a ideia era que esse primeiro-ministro seria reconduzido por um acordo entre todo mundo, e a ideia de que ele era conhecido de todos e gozava com né, com a confiança de vários dos atores, etc. Mas houve uma reviravolta, como eu disse, no meio da noite, e amanhecemos com a certeza de que seria eleito um outro primeiro-ministro, que é agora o primeiro-ministro nomeado e que agora está em negociações para formar um governo. A nomeação desse primeiro-ministro, que se chama Nawaf Salam, foi vista como talvez uma derrota, talvez uma traição, uma derrota do Hezbollah e do Amal, talvez como uma traição dos demais em relação ao Hezbollah e ao Amal, a sensação de que os demais, com o apoio americano, saudita, etc., tenham dito agora o Hezbollah e o Amal não têm força suficiente para conter, né, os eventos, então a gente pode aproveitar esse momento de fragilidade e impor o que queremos, etc. Tudo isso está um pouco nebuloso, mas o fato é que, quando eles souberam que já estava dada praticamente a escolha desse novo primeiro-ministro,
o Hezbollah e o Amal disseram: nós vamos conversar com o presidente e nós deixaremos claro para o presidente que nós não temos indicação de primeiro-ministro, ou seja, isso quer dizer que o primeiro-ministro ele é indicado, né, pelos vários partidos ao presidente da República. Aquele que é indicado por mais partidos ou por mais grupos parlamentares, digamos, é o nomeado pelo presidente, né? Então, nessas consultas, nem o Hezbollah, nem o Amal indicaram o nome de primeiro-ministro para o presidente e disseram, nós basicamente deram a entender, não é, que disseram que talvez não participem do governo que vai ser formado, que desejam boa sorte ao governo e que desejam boa sorte nos grandes desafios a serem enfrentados pelo novo governo com o presidente, né? Claro que isso anuncia uma crise que pode ser muito importante no Líbano, porque, mais uma vez, se você não tem nem o Hezbollah, nem o Amal no governo, né? Quer dizer, se você não tem ministros que tenham ligação com esses dois partidos, você pode dizer desse governo que ele, digamos, é deficiente em legitimidade, porque ele não estaria representando uma parte importantíssima da população libanesa, que é pelo menos um terço da população libanesa, se não for 40% da população libanesa, que são os muçulmanos xiitas. Então, pode ser que esse governo tenha que dizer, não, eu preciso de ministros xiitas compondo o governo, como eu preciso de ministros maronitas e ortodoxos e sunitas e tudo mais, mas eu preciso de xiitas para dizer que esse governo tem legitimidade. Onde é que eu vou buscar isso? Se não vou buscar no Hezbollah e no Amal, eu terei que buscar personalidades xiitas que não representam esses dois partidos e que são, portanto, marginais na cena política libanesa. Então, alguém pode dizer, mas eles não representam nada, porque a força verdadeira política dos xiitas no Líbano é representada por esses dois partidos, então você vai estar tampando um buraco com alguém que não é tão legítimo. Mais importante do que a questão da legitimidade, que ainda assim é muito importante, você pode dizer, bom, mas o que eu resolvo na vida libanesa se eu não tiver a participação desses dois partidos que são tão importantes, especialmente quando um deles tem um poderio militar ainda enorme e tem ainda o poder de fazer a guerra contra Israel e resistir a essa guerra e etc. Então, pode haver uma crise de governança no Líbano que já poderia estar quase que abortando desde o início o governo de um novo presidente e de um novo primeiro-ministro. E isso está sendo negociado nesses momentos no Líbano, se Hezbollah e Amal vão querer pagar para ver e ficar de fora do governo, ou se eles vão dizer, não, é melhor estarmos dentro do que fora, para, por exemplo, protegermos os interesses nossos como partidos e como representantes dessa população e assim por diante. Então, isso é o que está sendo trabalhado agora. Um detalhe importante na escolha do nome do primeiro-ministro é que, assim, o primeiro-ministro ele não era aquele da preferência do Hezbollah e de Amal, assim como não é de outros partidos no Líbano, inclusive de partidos que o elegeram, né? Então, ele não era necessariamente aquele da preferência da maioria, mas ele também não é alguém sobre quem haja um veto definitivo por parte do Hezbollah ou do Amal. Ou seja, eles não têm grandes problemas com esse primeiro-ministro, certo? Que foi nomeado. Então, assim, para você dizer que a sua eleição foi para desafiar o Hezbollah, ou para desafiar o Amal, ou para que ele ponha em ação uma agenda que é contrária aos interesses do Hezbollah e tal, não é necessariamente esse o caso, não parece ser o caso, tá? Então, a gente precisa se dizer, bom, mas por que foi essa a escolha, né?
E eu acho que tem uma pista pequena, eu não quero sobrevalorizar esta pista, mas ela traz um detalhe relevante e muito interessante, é que é o seguinte: Nawaf Salam nunca foi, digamos, um político, digamos, ele nunca ocupou cargos políticos no Líbano, ele era um professor de relações internacionais, tem doutorado e tal, é especializado em direito também, foi por muito tempo embaixador do Líbano na ONU, né? É o representante permanente do Líbano na ONU, e muito importante isso, era até ontem o juiz libanês da Corte Internacional de Justiça, onde, vocês lembram, está sendo julgado o caso África do Sul contra Israel, onde está sendo julgado o caso Nicarágua contra a Alemanha, por conta do genocídio em Gaza. É a corte que deu o parecer consultivo há alguns meses, dizendo da ilegalidade da ocupação e de todos os atos de Israel nos territórios palestinos ocupados, certo? Então você pegou e tirou desse tribunal um juiz libanês, que a gente não sabe quem vai substituir. E não só isso, muito importante, ele era, nesse momento, o presidente da corte. Então, as últimas audiências da corte entre África do Sul e Israel, e entre Nicarágua e Alemanha, e nos demais casos também, é claro, essas sessões eram presididas por esse Nawaf Salam como presidente da corte, certo? Então, numa corte assim, o presidente tem um poder razoável sobre a pauta do tribunal, sobre o que vai ser acelerado, o que vai andar mais devagar. Quando ele participa da maioria das decisões, ele é o cara que escreve o acórdão, né? Que escreve o texto da decisão e assim por diante. Então, esse lugar aí, que antes era ocupado por um libanês até ontem, deixou de ser ocupado por um libanês, tá? Que tinha posições razoavelmente claras contra Israel e tudo mais, né? Mas o pior, não sei se é acaso, não sei se é voluntário, a vice-presidente do Tribunal da Corte Internacional de Justiça era, né, e agora acho que deve ser presidente em exercício, né, é a juíza de Uganda, Sebutinde. E esta juíza, no caso África do Sul contra Israel, surpreendeu o mundo inteiro, inclusive o governo de Uganda, quando ela foi a única juíza a se posicionar em favor de Israel, ao lado do juiz indicado por Israel, certo? Então, de 16 juízes, né? Só ela e o juiz israelense se posicionaram contrariamente aos argumentos da África do Sul, para a surpresa do mundo e, como eu digo, para a surpresa, inclusive, dos ugandenses. Agora, ela era, então, a vice-presidente e, segundo eu li, parece que algo parecido só aconteceu uma vez na história do tribunal, da corte, e a solução adotada, então, foi que quem era vice-presidente assumiu a presidência até o final do mandato do presidente, que ainda durará um certo tempo, até duraria, né, no caso de Nawaf Salam, até 2027. Então, não temos certeza sobre isso, porque pode ser que certamente será feita uma nova eleição para escolher um novo juiz da corte para ocupar o lugar de Nawaf Salam. Mas um novo juiz nunca vai entrar já presidindo a corte, certo? Então, se eles fizerem uma eleição para um novo presidente, vai ser um outro presidente, que certamente já não será um libanês, né? Mas se eles não elegerem um novo presidente, quem vai presidir é a Sebutinde, que é alguém que se posicionou muito claramente em favor de Israel. Então, a pergunta que
paira no ar será que Estados Unidos e outros atores internacionais não escolheram como primeiro-ministro justamente este senhor para que ele deixasse de ser o presidente da corte, para que ele deixasse de ser um juiz na corte, e para que, muito provavelmente, ele seja substituído pela Sebutinde. Ou seja, talvez uma das razões para ele ser escolhido primeiro-ministro não é tanto o que ele vai fazer no Líbano, mas é o que ele já não fará na Corte Internacional de Justiça. Então, nós vamos voltar a isto. As outras manchetes. Sobre Síria, óbvio, a queda do governo da Síria foi vista como uma grande perda para o eixo da resistência, como um elemento de fragilização, especialmente do Hezbollah, por conta do que eu chamava, né, de retaguarda, digamos, estratégica, mas também, mesmo no ambiente da resistência, há muita gente fazendo as pazes com o fato de que, olha, bom, evidentemente o povo da Síria queria uma mudança, então que seja, né, que seja feita a vontade do povo da Síria, esperando-se que esses novos governantes façam de fato a vontade do povo e representem essa vontade, mas nesse meio tempo, e portanto espera-se que a Síria, né, melhore de vida, que a população da Síria também encontre mais paz e mais normalidade, etc. Mas nesse meio tempo Israel teve a oportunidade de ocupar uma parte importante do território sírio, que antes não ocupava, pretende manter a ocupação desse território e destruir-se o essencial da força militar que a Síria, como Estado, tinha. Então, isso enfraqueceu muito a Síria, inclusive como um Estado autônomo que queira seguir o caminho geoestratégico que for, certo? A gente ainda está para ver o que esse novo governo vai fazer em relação a Israel, vai decidir em relação a Israel. Mas, para além disso, nós estamos também para ver o que vai ser dos equilíbrios internos, porque ainda tem muita coisa se movimentando na cena interna síria e nada, então, está resolvido internamente. Nós precisaremos ver o que vai acontecer. Algumas poucas palavras sobre Iêmen e depois sobre o Irã. Sobre o Iêmen permanece, né? Assim, então, acho que talvez hoje seja preciso falar sobre a ideia de um eixo da resistência com muito cuidado, porque esse eixo sofreu muitas perdas, né? Elementos específicos do eixo sofreram muitas perdas. Talvez ele tenha sido obrigado a agir de modo menos articulado, etc. Então, talvez ele tenha sido, em alguma medida, desarticulado, eu não diria desfeito, mas certamente ele está tendo que pensar a sua reorganização, ou cada um desses elementos pensando a sua própria reorganização. Mas o Iêmen continua firme na sua ideia, digamos, de apoiar Gaza, né? E mostrou-se muito eficaz fazendo algo de importância estratégica, geoestratégica, que é realmente, com sucesso, o Iêmen conseguiu interromper ou controlar quase que totalmente o trânsito pelo canal de Bab el-Mandab, né, pelo Mar Vermelho, ou seja, todos os navios que o Iêmen dizia que não deveriam ou não poderiam passar, de fato não passavam e não conseguiam passar. Isso é uma transformação não só para o papel do Iêmen e uma força para o eixo e tal, mas é um elemento geoestratégico a ser levado em conta no futuro, e não tenham dúvida de que Estados Unidos e outros ocidentais estão se preocupando e se perguntando como é que eles vão desfazer essa realidade que foi constituída pelo Iêmen.
Depois nós vamos voltar a isso em mais detalhes. Depois tem uma coisa muito importante a dizer sobre o Irã. Eu ainda digo que essa guerra, como um todo, não acabou. E, entre outras coisas, ela não acabou pelo seguinte: do ponto de vista israelense, do ponto de vista ainda mais do Netanyahu e do seu governo, etc., nada do que aconteceu até agora significa muito se eles não derem um golpe que seja fatal ou quase fatal no Irã, certo? Então, que não seja agora, nos próximos meses, ou que, sabe, não seja no próximo ano, certamente Israel não abandonou a ideia de realizar um forte ataque contra o Irã e provavelmente eles vão fazer todo o esforço do mundo para convencer o Trump a autorizar algo assim. E, como eu já disse em vídeos anteriores, se se não derem um golpe forte no Irã, do ponto de vista estratégico de longo prazo, Israel se vê como um país em risco existencial e, de fato, sim, eu acho que é assim. Então, ainda temos o capítulo iraniano por desvendar, talvez demore um pouco, talvez seja imediato, a gente não sabe, mas também isto também vai ter uma relação com o final dos 60 dias do cessar-fogo em relação ao Líbano. E, claro, saindo um pouco do Oriente Médio, só para fazer uma menção de manchete, digamos, a Ucrânia. Assim, eu sei que muita gente no Ocidente continua a fazer circular a tese de que a Rússia estaria, de fato, perdendo a guerra. O Biden, num seu discurso de despedida do Departamento de Estado, sustentou que, de fato, a Rússia tinha perdido muito, etc. O Blinken diz a mesma coisa. Sim, pura fantasia. Assim, a Rússia vai ganhar essa guerra militarmente e, logo mais, com a entrada do Trump, provavelmente vai conseguir um acordo que consagre esta vitória militar que foi obtida até agora. E nisso, eu, sei lá, sem querer dizer que eu fui profético, eu posso dizer que, para mim, isso estava muito claro desde o primeiro dia desta guerra, que o grande perdedor desta guerra seria a Ucrânia e que a Ucrânia serviria como, basicamente, bucha de canhão para a OTAN tentar enfraquecer a Rússia. Mas isso também é algo que está à espera da posse do Trump. Então, isto dito, retomamos o ano. Nos próximos dias eu vou marcar com vocês a live da próxima semana, pedir que vocês enviem as perguntas, mas antes disso eu devo gravar outros vídeos lidando com um pouco mais de detalhe de alguns desses fatos novos, né? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de pedirem para ativar as notificações, né, para saber do que está acontecendo. Também não se esqueçam de dar uma olhada na minha newsletter, a Selective Blindness, que agora terá um ritmo mais constante, né, de publicação, e também conheça, se quiser, aqui no próprio canal do YouTube, um vídeo em que eu apresento um curso sobre os 5 marcos na história recente do Oriente Médio. Nos vemos muito em breve e retomamos, então, o ano com muito ânimo e com muita esperança, pelo menos, né? Muito obrigado, boa noite.